estudada, uma tese orientada pela professora Ana Mafalda Leite, de Casa de Seco, da UFRJ, sobre a poesia de Eduardo White e Glória Santana. Neste momento sou investigadora no projeto financiado pela FCT, que é o Projeto Unidos, Narrativas do Oceano Índico no Espaço Lusófono, e, portanto, a minha investigação enquadra-se no âmbito deste projeto, é uma investigação em meio curso, portanto, é uma proposta, esta que vou apresentar aqui, e é uma proposta que, digamos, tem em conta o paradigma do Oceano Índico em relação com a literatura moçambicana, a partir dos estudos de muitos outros críticos, nomeadamente Isabel Hofmeier, e no âmbito mais especificamente da literatura moçambicana, os estudos da crítica Jéssica Falconi, Arela Brugioni, Nazir Tano, para nomear apenas alguns. Vou então passar a ler a minha apresentação para ser também mais breve e cumprir os tempos. Começando pelo fim, ou seja, a partir do primeiro conto do segundo volume, Índicos e Indícios, e do conto Implicações de um Naufrágio, é o texto que narra os primeiros encontros entre as populações locais e os estrangeiros vindos do mar. A localização do conto na Ponta Tange, no extremo sul de Moçambique, próximo da fronteira com a África do Sul, demonstra que este mapeamento territorial começa no norte de Moçambique com Índicos e Indícios 1, é depois retomado a partir do sul. Como tem sido já referido por outros críticos, este conto é sobre um encontro no litoral sul do atual território moçambicano, na época pré-colonial, entre os nativos bantu e um heterogéneo grupo de estrangeiros constituído, entre outros elementos, por nobres portugueses, um comerciante de Rio de Janeiro e um calafate goês. A presença de personagens de 3 continentes, América do Sul, Europa e Índia, testemunha o aspecto global da circulação nas rutas do Índico, sendo de sublinhar que do conto ressaltam ainda outros elementos materiais que eram transportados de um lado ao outro e que serviam como moeda de troca nesse mundo dominado pelo comércio. Nomeadamente, sublinhamos a presença de pipas de aguardente, panos e fiadas de mochoso. Nesse sentido, tendo em conta que, como demonstra Sugata Bose, relativamente à atual compreensão do processo de globalização, é necessário ter em conta the continuing relevance of the Indian Ocean as an interregional space in a time of intense global interconnections, não podemos esquecer que as relações no espaço do Índico não se interrompem com o advento do colonialismo europeu nesse espaço. Parece-nos relevante a este propósito notar que, assim como Bose analisa temas que demonstram as interconexões no Oceano Índico no amplo período cronológico, também os contos de João Paulo Borges Coelho oferecem uma visão, se bem que ficcionada, sobre as múltiplas relações do território moçambicano da costa índica com o oceano, desde a época pré-colonial até hoje. Nesse sentido, parece-nos oportuno evocar o conceito histórico de Fernando Braudel de longue durée, que pode abrir, como notaram também outros críticos, uma perspectiva sobre o Oceano Índico. Bastaria pensar na sucessão não apenas geográfica, mas também cronológica, dos 2 primeiros contos de Meridiano. Ou seja, se o primeiro conto, Implicações de um Naufrágio, desenvolve-se no extremo sul de Moçambique, na Ponta Tange, no segundo conto, Os Sapatos Novos, de Josefate Nguentana, acompanhamos o périplo de Herculano de volta à sua aldeia natal, de Ponta Tange, através de 12 pontas. No primeiro conto, ressaltam alguns elementos típicos do primeiro contato entre culturas diferentes, sendo reconvertida a perspectiva de alteridade de relatos e crônicas de viagens do tempo das descobertas redigidas por cronistas portugueses.
Pensa-se a esse propósito na descrição da nudez das nativas em algumas dessas crônicas ou correspondências, comparando-a com a descrição dos corpos da nobre portuguesa e da sua aia do conto de João Paulo Borges Coelho. Numa reconversão do olhar do outro. Não vou ler tudo, senão não teremos tempo, apenas as primeiras linhas. Admiravam-se os rapazes que continuavam espreitando com tanta abundância de carne e pelo que a aia os tinha ambos, do último que bastasse sobrasse, no homem quanto mais numa mulher. Gostaríamos de sublinhar, por exemplo, as definições que são utilizadas para descrever a sensação dos jovens locais frente aos corpos das portuguesas, nomeadamente a estranheza, o ver tudo diferente, o grande deslumbramento. Esses termos, aliados a uma predominância de termos ligados à visão, testemunham que o primeiro contato é filtrado precisamente por esse sentido, sendo que sucessivamente, como demonstra o desenvolver-se da história, há também um contato verbal, devido ao fato que o idoso local, Totuane, catturado pelo grupo de náufragos, fala português. Aliás, como podemos ler no certo citado a seguir, a língua portuguesa é encarada por Totuane como uma língua indispensável para o diálogo entre os locais e os vindos de fora, na costa de Ponta Tange. Sim, isso é o que falo, dona, e falo na língua da vossa senhoria, pois vós não sois os primeiros que por aqui passam por essa Ponta Tange. Muitos vieram antes, e outros tantos, ou ainda mais virão depois, de tal modo que é avisado aprender a vossa língua que se vai tornando universal. Relativamente à presença do idoso no meio do grupo dos náufragos, notamos que esse tem, por assim dizer, o seu par representado pelo lindenburguês Van Niekerk, um comerciante que se encontrava entre o grupo de locais a quando da notícia do naufrágio. Assim como o idoso Totuane torna-se um intermediário involuntário entre os dois grupos, por aconselhar os náufragos sobre como atuarem com os nativos, Van Niekerk torna-se também um intermediário que alerta os locais relativamente às intenções dos viajantes. Achou este tal lindenburguês que se estava perante a insidiosa ameaça, que ele podia assegurar, por ser longo também, e por isso estar em boa posição de saber como eles actuam, em particular chegando-se com falas mansas, lançando a discórdia dos povos, levando depois o que é deste, sem que tal seja percebido. Então, tendo em conta os aspectos previamente evidenciados nessa introdução, ou seja, a apresentação sumária dos dois grupos e seus intermediários em Ponta Tange, gostaríamos de realçar a função da água nesta história. Em primeiro lugar, notamos que essa história, assim como a segunda, que atravessa parte da costa a sul de Maputo, centra-se no litoral do território que viria a ser moçambicano. Nesse sentido, parece-nos relevante notar que a zona costeira pode ser vista como um espaço liminal. Como evidencia Michael Pearson, para pensarmos na história do mundo do Oceano Índico, temos que ter em conta o conceito de sociedade do litoral. A history of an ocean needs to be amphibious, moving easily between land and sea. Podemos dizer que, nesse ponto, o Índico é visto como lugar de chegada dos invasores estrangeiros, ou seja, o Índico pode ser visto como zona de contato, nos termos de Meredith Pratt, com todas as suas facetas dramáticas que caracterizam a relação entre o colonizado e o colonizador, e que de alguma forma marcam o tecido sociocultural da então inexistente nação. Parece-nos relevante a esse propósito citar o último parágrafo do conto, após a decisão de Dona Madalena de não abandonar o local e, no fundo, de se instalar naquela terra. Certo é que aos finados fosse concedida a graça de voltar ao nosso lado, muito compreenderiam certo longínquo Valbon
vero seu nome circulando enraizado pelos arredores de Bela Vista e Salamanca e tantos outros lugares por onde se passa para chegar a Ponta Tange. E depois passo muito brevemente a analisar a função da água neste ponto, nomeadamente o naufrágio, a chuva e o chá, mas vou saltar essa parte para não e passar ao segundo ponto. Se o primeiro ponto situa-se numa das pontas situada mais a sul, Ponta Tange, conhecida também como Ponta do Ouro, no segundo, os Sapatos Novos de Josefate Numentana, após um lapso temporal que nos leva para a época do pós-independência e da guerra, presenciamos um percurso itinerante do sul para norte, acompanhando o percurso de Herculano até a aldeia natal, de Ponta Tange, através da Costa Índica, chega até Machangulo, um cabo situado na Baía de Maputo, no lado diametralmente oposto à atual capital, passando por 12 pontas, que não vou aqui passar a enumerar. Nesse percurso, o narrador acompanha as aventuras e desaventuras de Herculano, que a leitura épica do Hércules da tradição mitológica clássica latina, por sua vez derivada da grega, transportado para a costa do Índico. Ao mapear o sul de Moçambique, evidenciando as várias dimensões do território costeiro, João Paulo Borges Coelho relata a ligação entre o sul do país e o Índico, nas suas múltiplas perspectivas. Gostaríamos de ressaltar nessa segunda história as múltiplas facetas metafóricas da água, sendo que este elemento torna-se um protagonista silencioso dessa história. Na verdade, desde as primeiras linhas dessa segunda história, a cidade de Maputo, vista do outro lado no Machangulo, aparece como sombra azulada, quase aguarela. E como podemos ler mais à frente, pôs-se o sol do lado do mar e não de dentro, como seria normal. Continuando a seguir a descrição da Bahia como meio intermédio entre terra e mar. Perguntamos-nos então se a mistura de ingredientes e confusão, às quais se refere o narrador para descrever a peculiaridade da geografia e da fauna do local, referindo-se no específico aos caranguejos, não será apenas uma maneira de descrever a complexidade das zonas costeiras. Este contraste entre a secura da terra e o molhado do mar resume os contrastes de uma geografia na qual quer não possui nada, tem o mar, citando o autor. O mar penetra também lá onde não existe, porque a vontade de regresso de Herculano, após a passagem inicial para além da fronteira moçambicana, para trabalhar no porto de cana-de-açúcar ou nas minas, terá que encontrar um caminho alternativo ao percurso anterior que separa Maputo da fronteira ao sul com a África do Sul. Porque devido às guerras, aquelas aldeias pelas quais passou na viagem de ida, há muito haviam deixado de ser nós na curva do caminho. Eram agora ilhas de ilhéus ociosos no meio de um mar de capim alto e do fogo que o consumia. Mais adiante, como avisa o Nyanga, que Herculano vai consultar, este deverá ter cuidado com os sinais que revelam um líquido escorrendo pela terra, que pode ser água ou sangue. Daí a necessidade de procurar um caminho alternativo anterior entre a terra e o mar. É com base nos desafios enfrentados pelo herói nas 12 pontas que atravessa que se constrói essa história. Entre escombros de hotéis, estradas a partir do mar e vias férreas que não levam a lado nenhum, através de ilhas, dentro de ilhas, lagoas, baías e pontas, todos locais inóspitos e incomunicáveis, reatados apenas pelo perfil disforme do mar. Assim, o percurso de Herculano transforma-se numa narrativa épica que permite ao herói voltar à sua terra natal, mas que, sobretudo, reata uma às outras as ilhas pelas quais passa, reunificando o território costeiro de sul para norte. Mas, como muitas viagens da história da literatura, esta também é uma viagem interior, através da qual o herói ganha novas forças e capacidades. Com efeito, depois das 12 pontas, Herculano vai até o Cabo de Santa Maria, de onde pode ver a ilha de Inhaca, e, nas palavras do narrador, depois dela, o mar interior.
não sendo esta apenas uma descrição geográfica da Bahia, mas também um percurso de imersão no passado. No limite entre o mar revolto de fora e o mar manso de dentro, delineia-se um novo perfil de Herculano, desdobrado agora em dois. Um que ali crescera até partir, outro que enfim chegava. Nesse percurso é mais uma vez o mar a personificar a metáfora de uma vida. No fundo, o percurso que Herculano foi quase obrigado a escolher, passando entre terra e mar, é a evocação de um espaço liminar, que do ponto de vista geográfico, quer histórico, como vimos na primeira história. Note-se, por último, que após os 12 desafios, Herculano ganha uma nova capacidade. Agora pode olhar para os lugares e nomeá-los, inventando novas palavras, porque nomear significa também se apropriar ou reapropriar dos lugares. Enquanto todos festejavam, Herculano afastou-se um pouco para sentir a sua terra, invadido pela volúpia de olhar os lugares e poder nomeá-los. O herói pode reinventar e criar uma nova geografia, assim como faz o próprio narrador e escritor. Por esta razão é tão importante frisar, como podemos ler na nota final, que esta é a única versão das jornadas de Herculano que respeita a geografia da costa meridional moçambicana e a verdade dos fatos. Para além disso, a conclusão do conto fecha o percurso circular não apenas de Herculano, mas do próprio texto, porque, ao retomar a descrição da cidade de Maputo, o narrador repropõe a descrição inicial. E mais longe, no fundo da visão, cidade de Maputo, como sombra azulada, quase aguarela. Em conclusão, considerando apenas os primeiros 2 contos da segunda recolha, mas tendo em conta os 2 volumes de Índicos e Indícios, podemos dizer que a água pode ser vista como uma metáfora da memória, porque ao interrogar as 1000 formas que esse elemento adquire, é possível reler o passado, questionar o presente e imaginar o futuro. Se no primeiro conto a água representa, sobretudo, o meio de onde chegam os mulungos, criando os encontros e desencontros narrados pelo conto, na segunda história, as vicissitudes enfrentadas por Herculano representam também uma reapropriação do território, porque a passagem por cada ponta permite ao herói chegar à aldeia natal para cumprir o inevitável destino, entregar os sapatos ao pai, justificando assim o título da história. Em conclusão, pensamos que o autor, ao reatar essas histórias entre si, quer geograficamente, quer historicamente, oferece uma visão heterodoxa da costa moçambicana, questionando a relação entre o território e o oceano. Parece-nos oportuno a este propósito citar um fragmento de Culture of Trades, Indian Ocean Exchanges, de Devlena Ghosh e Stephen Mueck. In dealing with the unity and questo era un poema di Silvia Camerolande in dealing with the unity and fragmentary character of this liminal space, we must pay attention to the story told, not only by those whose business took them all over the region, but also those whose oceanic experience is local and community-based, such as fisher folk. Pensando nessas questões, parece-nos que João Paulo Borges Coelho, nos 2 volumes de Índicos e Indícios, recolhe os traços ou indícios destas narrativas fragmentárias que se inserem nos limites do Oceano Índico. Muito obrigada.